Opa, gente, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Roberto, sou professor de vocês de Português 4, que é gramática. E ainda estou tentando aqui aprender como é que funcionam essas tecnologias nessa quarentena. E falando em quarentena, eu desejo a todos vocês muita saúde. A gente vai conseguir passar por isso, né? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aulinha. E eu vou começar aqui com vocês com a aula 3, que é o estudo do substantivo. Eu pulei a aula 2, que é o processo de formação das palavras, que eu acho melhor dar isso presencialmente. Então, já cheguei aqui no estudo do substantivo. Como eu falei para vocês, a gramática é dividida em três partes: a sintaxe, a morfologia e a fonética. Alguns autores colocam até também a semântica. E hoje eu vou iniciar com vocês a morfologia, que é o estudo da forma das palavras, né? Começando com o substantivo. A morfologia, ela divide a palavra em 10 classes gramaticais, que são substantivos, adjetivos, artigos, interjeições, preposição, verbo e assim por diante. Começando com o substantivo. O que é um substantivo? É a classe gramatical ou morfológica, como eu falei, de palavras que nomeiam os seres, no plano real ou no plano imaginário, concretos ou abstratos. Além disso, ela inclui nomes de ações, estados, qualidades, sentimentos, etc. Aqui eu fiz essa tabelinha especificando, né, colocando os significados substantivos, que são palavras que dão nomes a todos os seres e objetos, e botei os exemplos. Porque assim, os substantivos eles são utilizados para dar nome às coisas que estão ao seu redor. Então, por exemplo, a gente tem um cachorro, né? Cachorro é um exemplo de substantivo. A gente sabe que tem aquele animal, mamífero, que late, melhor amigo do homem. Qual que é o nome dele? Cachorro. Cachorro vai ser o substantivo. Vai ser utilizado para dar nome a esse animal. Celular, tem aquele aparelho eletrônico, que ele é utilizado para comunicação. Qual é o nome desse aparelho? É celular. Então, o substantivo é justamente para dar nome às coisas, a tudo que tem ao seu redor. Um ventilador, Pedro, tristeza, que é um tipo de sentimento. E esses substantivos, eles podem ser variáveis em gênero, masculino, feminino, professor, professora, em número, singular, plural, cadeira, cadeiras, e em grau, aumentativo e diminutivo. Por exemplo, blusa, aumentativo de blusa, blusão, diminutivo, blusinha. Os substantivos eles podem ser classificados ou substratificados, né? Para melhor compreensão deles. Eles podem ser classificados em simples ou compostos. Simples, eles apresentam apenas um único radical, uma única palavra, uma única palavrinha. Nessa tabelinha, também coloquei substantivo simples. Flor, o exemplo, né? Flor e chuva. Eles apresentam apenas um único radical, uma única palavra. E os compostos, eles apresentam-se com mais de uma palavra, mais de um radical. Por exemplo, guarda-chuva, em duas palavras, guarda e chuva. E girassol, gira e sol, ou seja, apresentam mais de um radical. Eles também podem ser divididos em comuns e próprios. Os comuns, eles designam os seres em geral da mesma espécie, ou seja, eles fazem uma classificação muito generalizada dos substantivos, como, por exemplo, cidade, xícara e prato. Já os próprios, eles vão designar esses substantivos comuns, individualizando-os. Como, por exemplo, a gente tem o substantivo comum cidade e um próprio, Ceará, que é uma cidade. Aí outros exemplos de próprios, Xuxa, Ana, Brasil. Esses substantivos próprios, eles são escritos em maiúsculo, né? A primeira letra, né, tem que ser em maiúscula. Já os comuns, eles são... A primeira letra vai ser sempre em minúsculo, né? Menos no começo das frases, que né, é uma exceção. E você tem que colocá-los, né, tem que escrevê-los no começo com letra maiúscula. Eles também podem ser classificados em primitivos ou derivados. Primitivos são aqueles que não se originam de outra palavra da língua portuguesa. Exemplos: amor, pedra e folha. Já os derivados, eles são derivados a partir dos primitivos. São aqueles que são formados por palavras já existentes, que são os primitivos.
Por exemplo, amoroso, amoroso formado a partir de amor, pedreiro formado a partir de pedra, folheto formado a partir de folha. Eles também podem ser concretos ou abstratos, os substantivos, né? Quando eu era criança, há muito tempo, os substantivos, quando a professora ia me explicar isso, ela falava assim, que os concretos são aqueles que você pode, aqueles substantivos que você pode pegar, que são tangíveis, ela usava até essa palavra. Já os abstratos são aqueles substantivos que você não pode pegar. Mas, por exemplo, anjo. Anjo é um substantivo concreto. E eu até hoje nunca peguei no anjo. Então, esse tipo de designação, ela está defasada já. Então, dessa forma, os substantivos concretos, eles designam seres reais ou imaginários, aí que entram os anjos, que têm ou que se considera que têm existência independentemente de outros seres. Aí os meus exemplos foram Maria, macaco, libélula e samambaia. De maneira geral, os substantivos concretos, eles são pessoas, como Maria, animais, como macaco, insetos, como libélula, plantas, como samambaia. Eles também podem ser coisas, como cadeira, computador, lugares, como São Paulo, Brasil, e podem ser também seres fantásticos, como fada, anjo, bruxo, Deus, diabo, é, sem entrar em mérito de religião, gente, por favor. Já os abstratos, eles existem como resultado de ação, estado ou qualidade. Como assim? Por exemplo, eles podem ser derivados de uma ação. Qual é a ação? Correr. É o substantivo corrida. Ele vai ser derivado dessa ação, correr. Beijar. Beijar é uma ação. Aí tem o substantivo beijo. Beijo está derivando dessa ação de beijar. Eles podem derivar de estado, de algum estado, né? Por exemplo, como feliz e emocionado. E aí tem substantivos felicidade, emoção. Eles também podem ser derivados de alguma qualidade, como belo. Esse garoto é belo. Dessa forma, tem esse substantivo que é derivado a partir de belo, que é uma qualidade. E o substantivo é beleza. Mesma coisa, rápido. O substantivo que vai ser derivado a partir dele vai ser rapidez. E aí, então, a gente começa falando das flexões. Como eu já falei antes, né? Eu citei anteriormente, os substantivos podem ser flexionados em gênero, número e grau. Começando por gênero. Ele é usado na gramática com a finalidade de classificar as palavras em femininas e masculinas. Para a identificação do gênero, recorre-se às desinências de gêneros O e A. Então, esse Ozinho e esse Azinho vão ser as desinências de gênero que é utilizado de forma geral na gramática. Como, por exemplo, médico e médica. A gente sabe que médico é masculino por causa desse Ozinho no final. E médica a gente vai saber que é feminina por causa desse Azinho no final. Mas nem toda palavra, como por exemplo apontador. Apontador não termina nem com O nem com A. Não termina com essas desinências. Como é que a gente sabe se é masculino ou feminino? No caso, a gente sabe que apontador é masculino por conta da nossa vivência, né? Que a gente sabe que é o apontador. Então, os substantivos, a partir da flexão de gêneros, eles podem ser subdivididos em biformes e uniformes. Os biformes, eles apresentam uma forma para o masculino e outra diferente para o feminino. Então é a partir daí que você faz a distinção de gênero, como por exemplo, aluno, aluna. Tem uma forma para o masculino, para o gênero masculino, aluno, e uma forma para o gênero feminino, aluna. Cantor, cantora. Tem uma forma para o gênero masculino, cantor, e uma forma para o gênero feminino, cantora. Mesma coisa com duque e duquesa. Já os substantivos uniformes, eles apresentam uma mesma forma para o masculino e o feminino. Como, por exemplo, onça. Onça, se você soltar, por exemplo, só essa palavra onça, você não vai saber se ela é do gênero masculino ou do gênero feminino. Mesma coisa com dentista, você não sabe. Dentista, você não vai saber se é do gênero masculino ou do gênero feminino. O que diferencia dos biformes. Por
exemplo, aluno, você já sabe que é do gênero masculino. Então, esses substantivos uniformes, eles são divididos também em três. Tem essa divisão, ainda tem essa outra subdivisão dos substantivos uniformes. Eles podem ser epicênios, em que a distinção, desculpa, do masculino e do feminino se faz com o emprego dos adjetivos macho e fêmea. Por exemplo, onça, que eu já citei anteriormente, eu supracitei, né? Ah, a onça macho subiu a montanha. Você só sabe que essa onça é do gênero masculino por conta do adjetivo que eu estou usando depois, que é macho. Mesma coisa com a águia. A águia fêmea sobrevoou a montanha. Você só sabe que essa águia ela é fêmea por conta do emprego desse adjetivo fêmea. A águia fêmea. Aí os substantivos também podem ser comuns de dois, que a distinção ela é feita por meio de um artigo, numeral, pronome ou adjetivo, que a gente chama de determinante. Por exemplo, camarada. Se eu só falar camarada, eu não vou saber se é do gênero masculino ou do feminino. Mas e aí você antepõe esse substantivo com um artigo. Ou camarada, aí você já sabe, aqui é substantivo masculino. E você faz essa distinção de gênero por meio desse artigo, né? A camarada, mesma coisa. Você vai saber que é do gênero feminino por conta desse artigo feminino aqui. Mesma coisa aqui com jornalista. Nesse caso aqui, eu estou utilizando um pronome demonstrativo, esse. A gente sabe que esse jornalista é masculino por conta do esse. Se fosse feminino, seria essa. Também com estudante, que eu utilizei aqui o bom e o boa, que é o que? É um adjetivo. Você sabe que esse estudante ele é masculino por conta do bom estudante. Mesma coisa com o feminino, boa estudante. E aí a gente tem os substantivos uniformes sobrecomum, em que o determinante ele não muda. Então a distinção ela é feita através do contexto. Como, por exemplo, a criança. Se eu falar a criança caiu da escada, você não sabe se a criança é do gênero masculino ou feminino, pode ser qualquer um dos dois. Mas aí, com o contexto, desculpa, com o contexto, Maria é uma criança muito levada. Você vai saber que essa criança aqui, ela é do gênero feminino. Agora a gente tem a flexão de número. A flexão de número, ela vai marcar a quantidade dos seres. Assim a gente vai ter o singular, que indica apenas um único ser, ou plural, que indica dois ou mais seres. Eu botei aqui um exemplozinho singular, né, indicando um único ser, cachorro, e no plural, indicando mais dois ou mais seres, cachorros. E como é que a gente vai fazer essa flexão, né, do singular para o plural desses substantivos? Se for um substantivo simples, tem várias regrinhas aqui, começando com substantivo simples. Eu quero que vocês também dêem lá na apostila de vocês, ou até mesmo por aqui, mas eu quero que vocês vejam mais exemplos, para vocês fixarem isso, porque são muitas regrinhas, aí é meio chatinho. Tem algumas coisas que a gente já sabe, porque porque a gente pelas nossas vivências, né? Mas muita coisa a gente fala errado, aprende errado. E aí é bom vocês sempre se atentarem a essas regrinhas. Como, por exemplo, caso esse substantivo simples termine em vogal, de tongo oral ou de tongo nasal, an, acrescenta-se apenas a desinência S. Você apenas acrescenta a letrinha S. Por exemplo, cadeira. Cadeira termina em vogal. Você, para colocar a cadeira, né? No plural, você só adiciona um Szinho. Cadeira, cadeiras. Lei. Lei termina em ditongo. Aí você só vai colocar um Szinho também, para flexioná-lo. No plural. Lei, leis. Mãe. An é um ditongo nasal. Para colocar no plural, mães. Só coloca esse Szinho. Se for um substantivo simples, terminado em AL, EL, OL, o L, você vai trocar o L por IS. Por exemplo, postal termina em AL. Para colocar postal no plural, você vai tirar esse Lzinho e colocar
esse Lzinho e colocar um IS, postal, postais. Pincel, termina em EL. Você tira o L de pincel para passar para o plural e coloca um IS, pincel, pincéis. Anzol, termina em OL. Mesma coisa, você troca esse Lzinho e coloca um IS, anzol, anzóis. Se for terminado, os terminados em IL, né, os substantivos simples terminados em IL, você vai trocar o L por um S. Se for um paroxítone também terminado em IL, você vai trocar esse IL por um E e S. Paroxítonos são palavras em que a sílaba tônica é a penúltima. Eu vou dar um exemplozinho para vocês. Barril. Barril é um substantivo simples terminado em IL. Para você flexioná-lo para o plural, você troca esse Lzinho do barril por um S, barril, barris. Fóssil. Fóssil é uma paroxítona, ou seja, a sílaba tônica dela é a penúltima, fóssil. Aí você tira esse Lzinho, né? E troca por E e S, fóssil, fósseis. Se forem substantivos simples terminados em S, R ou Z, você vai apenas acrescentar ES. Por exemplo, gás, terminado em S. Aí o plural fica gases. Se for cantor, terminado em R, o plural fica como cantores, acrescentando ES. Voz terminado em Z. O plural vai ser vozes, acrescentando o ES. Se caso terminar em S e for um paroxítono, ou seja, é uma palavra onde a sílaba tônica é a penúltima, o plural é invariável, ou seja, não vai variar, não muda. Lápis. Lápis termina em S e é um paroxítono, lápis. A sílaba mais forte é a penúltima sílaba. Então, o plural dele vai ser o mesmo, não vai variar. O lápis, os lápis. Aí outra regrinha, caso termine esse substantivo simples terminar em M, você vai trocar esse M por NS. Como neném, neném termina em M, você vai trocar esse Mzinho por o NS. O neném, os nenéns. Fim, fim termina em M. E para passar para o plural, você troca esse M por um NS. Fim, fins. Outras regrinhas aqui. Os substantivos simples terminados em N, o plural, ele vai você adicionando ES ou apenas S, como abdômen. Abdômen termina em N. Aí o plural vai ser adicionando ES, abdômenes, ou S, abdômens. Já os terminados em X, eles não mudam também. Tórax é o tórax, os tórax. Os terminados em ão, os substantivos simples terminados em ão, eles apresentam três variações. Eles podem, ao você flexioná-los, eles podem mudar para ões, ãos ou ões. Como? Dessa forma. Pão, terminado em ão, ele fica de que forma? Pães. Canção, terminado em ão também, fica canções. Já pega o ões. Cidadão, terminado em ão, ele, ao mudar para o plural, fica cidadãos. E ancião, por exemplo, ele já aceita as três variações. Pode ser os anciões, os anciãos ou os anciões. Já para você passar para o plural um substantivo composto, que como eu já falei, ele é formado por mais de um radical, ou mais de uma palavrinha, também tem várias outras regrinhas. Se esse substantivo composto ele não tiver hífen,
o plural ele vai mudar como se fosse um substantivo simples. Por exemplo, pontapé. Pontapé é formado por ponta e pé, né? É um substantivo composto. Ele possui mais de um radical. Mas aí, quando ele vai passar para o plural, é só colocar um Szinho. Pontapé, pontapés. E aí, caso o substantivo composto ele apresentar suas partes ligadas por hífen, aí tudo muda, né? Se ele possuir hífen, aí a gente vai para mais regrinhas, né? Você vai flexionar os dois elementos quando as palavras integrantes forem substantivos, adjetivos ou numerais. Obra. Obra é um substantivo. Prima. Prima é um adjetivo. Então fica obras-primas. Você vai flexionar as duas palavras, os dois elementos. Sexta-feira. Para passar sexta-feira para o plural, sexta é um numeral, feira um substantivo. Então você vai flexionar os dois elementos. Sexta-feira, sextas-feiras. Você vai flexionar somente o último elemento para passar, né? Quando você for passar um substantivo composto do simples, do singular para o plural, desculpa, você vai flexionar apenas o último elemento quando ele for formado por um verbo mais um substantivo, como por exemplo, guarda-roupa. Guarda é um verbo, né, de guardar, e roupa é um substantivo. Então, você vai flexionar apenas a última palavra para passar para o plural. O último elemento. Guarda-roupa, ou guarda-roupa, os guarda-roupas. E aí, se for uma palavra, né, se o substantivo composto for formado por uma palavra invariável mais uma palavra variável, o que é uma palavra invariável? São as palavras que não aceitam plural. Por exemplo, sempre. Sempre é um advérbio. Advérbios são palavras invariáveis, não aceitam plural. E as palavras variáveis são as palavras que aceitam plural. Viva, vivas, elas são vivas. Já dá para, né, já se aceita plural, é um adjetivo. Então, sempre viva, no plural fica sempre vivas. E se forem palavras repetidas, como pula-pula, você também só vai flexionar o último elemento. Pula-pula, pula-pulas. O reco-reco, reco-recos. E aí você flexiona somente o primeiro elemento quando for ligado por preposição. Como, por exemplo, se for o substantivo composto copo de leite, ele é ligado por essa preposiçãozinha aqui, de. E aí, quando você vai passar para o plural, fica copos de leite, porque você flexiona apenas o primeiro elemento. Se for um substantivo, se esse substantivo composto ele for formado por dois elementos, em que o primeiro for um substantivo e o segundo for um substantivo indicando tipo ou finalidade, limitando o significado do primeiro, você também só vai flexionar o primeiro elemento. Por exemplo, banana-maçã. Banana-maçã é um substantivo composto e maçã está designando que tipo de banana ela é. Então você só vai flexionar o primeiro elemento. A banana maçã, as bananas maçã. Mesma coisa do peixe-boi. O boi aqui, ele está dizendo qual tipo de peixe ele é. E aí, quando você for flexioná-lo, é o peixe-boi ou os peixes-boi. Pode também seguir em variável alguns substantivos compostos. Quais? Quais são os tipos, né? Se o substantivo composto ele for formado por verbo mais uma palavra invariável, que, como eu já disse, são palavras que não aceitam plural, são advérbios, pronomes, elas não mudam quando passam para o plural. Por exemplo, bota fora. Bota é um verbo e fora é um advérbio de lugar. O bota fora, os bota fora. Ou seja, elas seguem invariáveis. Faz tudo. Faz é um verbo e tudo é um pronome. Então, quando você vai passar para o plural, é a mesma coisa, eles seguem invariáveis também. Você fica
ou faz tudo, os faz tudo. E também tem algumas palavras que elas têm alguns substantivos compostos que são frases substantivadas. Por exemplo, disse-me disse. Esse disse-me disse. Quando você vai passar para o plural, ele continua o mesmo. Esse disse-me disse, esses disse-me disse. Você não flexiona nenhum dos componentes desse substantivo composto. E aqui tem alguns casos particulares. Vocês dão uma olhadinha, pausam aí, que tem até mesmo na apostila de vocês. E aí a gente também tem a flexão de grau. A flexão de grau, ela apresenta a variação entre aumentativo e diminutivo, e ela é formada por dois processos, que é o sintético e o analítico. No sintético, você apenas adiciona um sufixo. Por exemplo, parede. Qual é o aumentativo de parede? Paredão. Você só adicionou esse sufixozinho, ão. Qual é o diminutivo de parede? Paredinha. Você adicionou esse sufixo inha. E aqui também tem outra formação dessa flexão de grau. Tem esse processo que é o processo analítico, que é mediante a adição de um adjetivo que vai fazer com que haja um aumento ou diminuição do tamanho. Por exemplo, homem. Para você, qual é o aumentativo de homem pelo processo analítico? Homem grande, e o diminutivo homem pequeno, ou seja, você adicionou um adjetivo para especificar, para você aumentar ou diminuir o tamanho desse homem. Então é isso, gente, galerinha. Obrigado pela paciência de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem falar comigo. Nem que seja, não sei, para falar sobre o horário de vocês, como é que vocês estão lidando nessa quarentena. E então é isso, eu estou aqui para vocês, para o que vocês quiserem. Muito obrigado por vocês terem essa paciência e terem assistido até o final. É isso. Um cheiro, até a próxima.